se eu não me engano, não, a minha primeira filha já tinha nascido, Beatriz. Então, já tinha uma criança de pouco, Dependendo de você. dependendo de mim. E eu comecei a me perguntar, mas eu não posso, de novo, recair nos erros que eu vi as pessoas fazerem, né? De montar uma empresa só para pagar água, luz, convênio, despesas. Eu falei, não posso fazer isso comigo. Porque se eu já, dentro de uma empresa, eu não era reconhecido pelo meu talento, se eu, naquele momento, não reconhecesse o meu próprio talento a mim, aí ia ser frustração bruta. Eu me arrepio de falar. Caramba. Foi aí que eu comecei a me perguntar. E aí eu fiz, de novo, né, um mergulho interno, saber quem era o Edgar. O que o Edgar sabia fazer. E eu vi uma série de coisas que eu sabia fazer ao longo dessa minha trajetória, que ela terminou, que ela estava numa época entre 99 e 2000. 99 e 2000. E 99 e 2000 também teve uma coisa muito interessante, que foi onde haveria o bug do milênio. Sim. Né? Sim. O mercado estava em polvorosa, brother. Então, assim, eu falei, e agora? Tudo acontecendo, as empresas não sabendo o que ia acontecer com seus dados na área de informática, e eu trabalhava numa área de telecomunicação. E nesse caos todo, eu comecei a perceber, em vez de ficar olhando para mim, o que eu poderia fazer, eu comecei a perceber o que as pessoas reconheciam dos meus talentos. E ao fazer essa reflexão, eu comecei a perceber que eu tinha um hobby que eu poderia transformar em negócio. E esse hobby era... desde criança, desde moleque, acompanhando meus pais, meus tios, eu tinha uma facilidade de manipulação de carnes nos momentos de churrasco entre minha família. E era uma coisa muito particular, que juntava meus tios, meus pais, eles sentavam numa mesa lá para jogar dominó, baralho e tomar cachaça. Coisa boa. Geralmente de domingo, né? Para começar a semana. Os caras botavam fogo na churrasqueira, jogavam as carnes lá e o fogo tomando conta e eles tomando cachaça. Eu falei, e aqui, como é que faz? Como é que faz? Eles falaram assim, se vira aí, não perturba. Mas como é que pode? Pode. Aí eu ia lá, pegava, trazia para os velhos, eles... Como é que você fez isso, moleque? Eu falei, você não falou para eu fazer lá, pegar, fazer? Mas como é que você fez? Eu falei, assim, ó. E esse fazer assim foi onde, ao longo da minha juventude, as pessoas começaram a me falar, Edgar, meu irmão, que churrasco é esse? Que churrasco é esse? Vamos fazer um na minha casa. E aí as pessoas começaram a me convidar para ir fazer churrascos nos eventos, assim, nas comemorações. E todo mundo só ficava esperando eu chegar. E foi aí que eu identifiquei uma oportunidade de atender uma necessidade que o mercado tinha na ocasião, de fazer eventos de churrasco. Com a rescisão que eu tive, eu fiz uma reforma no imóvel da família na época. E aí montei minha primeira cozinha industrial. E de lá nasceu o Tio Dega, em setembro de 2000. Que legal. E de lá, trabalhando Você começou a transitar, então, no segmento de alimentação aí a partir de então, né? Tem várias passagens, você já começou falando aqui, fui pegando alguns insights. O primeiro, cara, esse ia deixar para o final. Não tem a ordem. Mas é em relação à gratidão, né? Que o quanto a gente... Você falou sobre gratidão, tudo mais, e aqui nesse podcast eu devo agradecimento também a toda essa rapaziada que está ali, ó, pilotando as câmeras. Esse pessoal Luiz, Antônio... fabuloso. Os caras que não estão aí hoje, o Abner, toda a rapaziada, Renata, enfim. Se eu estou esquecendo de alguém? Tô. O Biel, o Gabriel. Então, um abraço para essa rapaziada aí. Parabéns aí pelo trabalho. A segunda temporada, os caras eles me ajudam demais aqui. Vão pilotando e mexe daqui, dá sugestão. Então, os caras são 10. Quando você falou sobre gratidão, eu falei, eu tenho que passar o reconhecimento para os caras também, que a gente não faz nada sozinho, né? Uma equipe, né? Com reconhecimento. Você falou, ninguém me reconhecia. Ninguém. Na primeira temporada, eu fiz lá no final do episódio, quando praticamente ninguém está assistindo mais, fazendo no meio do episódio para os caras aí, porque gratidão. E outra coisa que eu nas suas passagens aí, você falando,
percebo assim que você tem um autoconhecimento bacana, né? De você olhar para dentro de si, mergulhar, enxergar os seus propósitos. Sim. De onde vem? De onde você conseguiu isso? Isso foi uma coisa nata, sua? Como que você percebeu que você tinha esse talento? Eu acho que isso tudo começou a surgir, ou talvez despertar, por o momento social que vivemos. Não é? Certo. Hoje nós estamos falando de reconhecimento racial, estamos falando de reconhecimento das classes e assim por diante. E naquele momento eu vivia um momento onde eu saí de um ambiente de uma família de baixa renda, né? Uma família de baixa renda, e eu comecei a trilhar um caminho onde eu comecei a me formar. Eu fui o primeiro a me formar na família, fui o primeiro pós-graduado da família, fui o primeiro professor universitário da família. E essa escalada que eu fui buscando, eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar em relação a mim mesmo, né? Então, assim, eu nunca me deixei influenciar pela opinião de outro que possa ser negativa para o meu crescimento. Eu sou muito... digamos assim, a minha autoconfiança, ela se desenvolve ouvindo o outro, mas tendo um lado crítico muito grande. Filtro bem apurado ali para saber o que vai absorver. Apurado. E aí me lasquei de vez quando eu conheci o mundo do empreendedorismo. O que aconteceu quando eu comecei a, então, me despontar no segmento de carnes nobres, no segmento de churrascos, de eventos, onde a mídia começou a me procurar para trazer algumas coisas que eu fazia, alguns eventos que eu fazia. E isso começou a ser revisto por uma instituição chamada Sebrae. E do nada, de repente, eu recebi um convite: olha, vem participar de um evento, vem fazer uma reportagem. Na época tinha um tal de caderno de negócios do Sebrae, onde fazia uma série de reportagens. E nesse mundo que eu comecei a me aproximar dessa instituição a qual eu respeito tanto, eu cheguei até um treinamento chamado Empretec. E quando eu cheguei, ou pelo menos antes de chegar, as pessoas que faziam parte da gestão do Sebrae, e eu sou da Zona Norte de São Paulo, ali no Escritório Regional de Santana, especificamente, os analistas, os gerentes, falavam: Edgar, você precisa fazer o Empretec. Eu falei: então me fala desse Empretec aí. E ninguém me falava nada, velho. Eu falei: mas peraí, como é que você quer que eu faça uma coisa que eu não conheço? E aí vinha de novo o meu senso crítico, que me fez postergar essa passagem. Até que surgiu uma oportunidade de crescimento do negócio através de um programa do governo federal, naquela ocasião, chamado Brasil Empreendedor, onde o governo federal, eles iam investir em empreendedores que apresentassem um plano de negócios, de uma proposta de negócios que eles iriam fomentar. Fomento através era um valor específico, não vale a pena falar de valores em relação, mas era um valor que você não precisava, você teria necessidade, obrigação de, dependendo do teu projeto, nem seria necessário pagar. Por isso que era questão de fomento. E aí o Sebrae, que era o grande fio condutor desse projeto, começou a selecionar empresários daquela região, e convidando para participar do programa. E aí vieram me bancar. Falaram: olha, você está na lista, só que você tem que fazer Empretec. Colocaram contra a parede mesmo. Se é para fazer esse tal de Empretec, deixa comigo. Eu vou para dentro desse Empretec. Já fiz um monte de coisa. E aí, de novo, né, minha autoconfiança lá em cima.